Saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É sempre uma alegria enorme estar na casa do Senhor. É sempre muito bom compartilhar da palavra do Senhor, louvar, prestar culto àquele que nos resgatou, aquele que nos redimiu e aquele que nos trouxe vida em abundância. Você que nos visita, você que nos assiste pela televisão, essa aqui é a Igreja Primeiro Amor, uma igreja localizada aqui em Belém do Pará, no bairro de São Brás, uma jovem igreja que se levantou nesse município para resgatar vidas, para pregar o Evangelho, para falar do amor de Cristo e através das pessoas resgatadas e restauradas, essa igreja também se propõe a restaurar as nossas geografias, nosso estado, nosso município e a nossa nação. Queria compartilhar com vocês hoje uma palavra, na verdade, algumas coisas que o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração nos últimos anos. E é importante dizer que a palavra de Cristo, ela se renova a cada dia e ela fala aos nossos corações a cada dia como se fosse sempre nova. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia ou acessasse a sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 3, versículos 23 e 24. Nessa epístola que Paulo escreve aos Colossenses, Paulo traz uma série de ensinamentos aos Colossenses. E aqui ele apresenta uma visão holística, uma visão geral do cristianismo como sendo algo integral, algo que nós temos que viver de uma forma integral. E aí surge uma pergunta que nós queremos refletir na noite de hoje. Será que nós estamos vivendo um cristianismo pleno, um cristianismo integral? Eu te convido a ler comigo, aqui no nosso telão aqui também, Paulo dizendo aos Colossenses: tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estás servindo. Eu quero ler novamente, eu quero voltar ao primeiro versículo 23, diz o seguinte: atenção para essa palavra, tudo quando fizerdes. E aqui Paulo está dizendo, não é apenas algumas coisas, ou está citando alguma coisa em particular, ele está dizendo, olha, atenção, tudo que vocês fizerdes, fazei de todo o coração. Como para quem? Para os homens? Não. Tudo que nós fazemos, nós temos que fazer como se nós estivéssemos fazendo a Deus. Isso também é adorar, isso também é cultuar. E algumas vezes eu já ministrei aqui na igreja e disse que nós somos adoradores 24 horas por dia. Tudo que nós fazemos é um ato de culto ao Senhor. E ele continua, versículo 24, por favor. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estás servindo. Nós somos servos do Deus Altíssimo. Quero te convidar a orar nesse momento, para que o Senhor nos dê o entendimento dessa palavra, para que o Espírito Santo reine soberanamente nessa noite. Senhor, nós estamos aqui te prestando culto, Pai, te adorando, porque nós reconhecemos que Tu és soberano, Pai. Nós estamos aqui para aprender cada vez mais de Ti, Senhor. Passeia com Teu Espírito Santo nessa noite. Fala aos nossos corações, Senhor. Nos instrui, Senhor, nos ensina, Senhor, para que nós possamos crescer a cada dia, Senhor, no Teu reino, como servos de Ti, Senhor, que é o nosso Rei. Nós estamos aqui, Senhor, para Te adorar 24 horas por dia em tudo que nós fazemos e declararmos, Senhor, a Tua soberania em todas as esferas de influência da nossa sociedade, Pai. Essa é a oração que nós fazemos a Ti em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Pensando sobre essa ministração, eu resolvi colocar um seguinte título nessa ministração: deixe a sua assinatura no universo. Mas isso não é algo que eu criei. Isso eu peguei de um autor que inclusive vai estar conosco essa semana aqui, o Bob Murphy, que escreveu um livro chamado Se Jesus Fosse Prefeito. E o Bob Murphy é um teólogo conhecido internacionalmente e ele, de alguma forma, ele vem tentando ensinar a igreja que nós somos chamados a algo geral, que é a salvação, mas todos nós temos um chamado particular naquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Eu separei algumas questões aqui que eu considero fundamentais para que nós possamos refletir, mas são coisas que primeiro falaram ao meu coração.
primeiro tocaram a minha alma, primeiro falaram comigo, e eu estou compartilhando com vocês algo que falou comigo, e tem falado comigo, na verdade, nos últimos anos. Eu me lembro quando eu tinha aproximadamente 15 anos de idade, e aí eu vejo aqui o pastor Alexandre, pastor de jovens aqui, quando eu tinha aproximadamente 15 anos de idade, eu estudava no NPI, Núcleo Pedagógico Integrado, ali na Perimetral, e a minha aula terminava 5h30 da tarde. E eu costumava pegar um ônibus para chegar correndo em casa para assistir uma série que passava na TV Cultura chamada Anos Incríveis. Essa série era muito bacana. E no intervalo dessa série tinha sempre um comercial da TV Futura que dizia: são as perguntas que movem o mundo. E esse comercial marcou a minha memória, e até hoje eu lembro desse comercial, eu acho que ainda passo ainda. Então as perguntas movem o mundo, as perguntas movem a nossa existência. Eu separei algumas perguntas que certamente você já se fez em algum momento da sua vida. Primeiro, em que está baseada a tua fé? Em que está baseada a nossa fé? Que tipo de cristão nós somos? Que tipo de cristão eu sou? Que tipo de cristão você é? Como é que você tem escrito a sua história? Qual é o legado da tua vida? Qual é a marca que você tem deixado na sua história? Como é que as pessoas têm olhado para você? Como é que elas te reconhecem? O dia que você vier a passar para a glória com o Senhor, como é que as pessoas vão lembrar de você? Que tipo de imagem, de memória, de recordação as pessoas terão de você? Ou, qual é a tua vocação? Qual é o teu chamado? Será que você tem um chamado? Todos nós temos um chamado. Você já se perguntou qual é o teu chamado? Qual é o teu sentido? Ou qual é o seu propósito existencial? Aliás, os filósofos costumam muito fazer essa pergunta. Essa pergunta ela antecede qualquer tipo de filosofia. Nós somos criados com um sentido existencial e com um propósito. O Senhor nos criou com um propósito. Como é que você tem trabalhado no dia a dia? A tua vida tem valido a pena? Tem tido sentido a tua vida? Ou qual é a marca, qual é a assinatura que você tem deixado no universo? Eu já falei para vocês que nós temos um propósito existencial. Há, acima de tudo, um sentido na história que foi escrita por Deus. Deus é o autor de toda a história. Ele escreveu uma história, ele escreveu a mais bela de todas as histórias, que é um romance, uma história de amor de Deus com a humanidade. E nessa história, nós não somos apenas meros espectadores, nós fazemos parte dessa história. Nós somos protagonistas centrais nessa história. Existe, portanto, nessa história de Deus um sentido. Se nós pegarmos, por exemplo, e olharmos a Bíblia narra não somente uma história de amor de Deus com a humanidade, mas a Bíblia narra a nossa história. Existem 4 grandes atos: a criação, Deus criou todas as coisas, Ele é autor de tudo. Ele criou o homem, e o homem se desviou, o homem caiu, o homem pecou, ficou distante da glória de Deus. É o segundo ato, a queda. Primeiro ato, a criação. Segundo ato, a queda. Terceiro ato é a redenção. O quarto ato é a consumação, mas a redenção se dá mediante quem? Se dá mediante Jesus Cristo, que morreu numa cruz por mim e por você. E eu costumo ouvir muitas vezes, essa semana eu ouvi isso, alguém dizendo, essas filosofias que a gente escuta por aí, né? A vida começa aos 40 anos. Alguém já ouviu essa frase? Com certeza, né? A vida começa aos 40 anos, porque dizem que nós com 40 anos que nós atingimos a maturidade. E eu entendo que a vida não começa aos 40 anos, a nossa vida, ela começa no exato momento na qual nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Ali a nossa história começa a ser reescrita, o velho homem morre, renasce na verdade, um homem com relação direta com Deus, sem intermediário, livre do pecado. Nesse momento começa uma nova história e nós começamos a fazer parte dessa história, que não é somente nossa, é uma história universal, uma história que foi escrita por Deus e cada um de nós faz parte dessa história. Há um tempo atrás, eu me lembro que a professora da escola bíblica dominical aqui, ela pediu para a gente comprar uma Bíblia para as crianças. E eu, pensando em comprar uma Bíblia, me lembrei que eu tinha uma Bíblia em casa, que foi a minha primeira Bíblia. Eu ganhei por volta de 12 anos de idade, quando assim eu me converti ao Evangelho. Minha mãe me deu essa Bíblia. E quando eu fui dar essa Bíblia para o meu filho, eu fiquei muito emocionado quando eu achei essa mensagem aqui, um marcador de texto. E a minha mãe escreveu para mim, marcando exatamente o dia que eu tomei a decisão que mudou a história da minha vida. E aqui
foi exatamente no dia 19 de 8 de 1989, o dia que eu aceitei Jesus como o Senhor da minha vida. Eu vou tomar a liberdade de ler para vocês aqui o que ela escreveu para mim. Ela diz o seguinte: salve 19 de 8 de 89, dia em que você aceitou Jesus Cristo como seu único e verdadeiro Salvador. Que o Deus eterno te tome em seus braços e te guie. Parabéns, beijos da sua mãe, Nilza. E eu fiquei muito feliz quando eu achei isso aqui, porque assim, isso aqui marcou a minha história. E eu tenho certeza que cada um de vocês se lembra desse dia. Se lembra do dia em que tomou a decisão de enterrar o velho homem, enterrar o homem pecador, o homem perdido, o homem sem relação com Deus, e a partir dali trazer à tona um novo homem, um homem com relacionamento direto. Eu queria ler alguns versículos bíblicos com vocês, porque se nós pudermos pensar qual é a essência na narrativa bíblia, qual é o coração da Bíblia? É exatamente isso. O centro da Bíblia é essa história de amor na qual Deus entrega o seu único filho para morrer no meu e no seu lugar. E João 3,16 fala muito sobre isso. João 3,16 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós somos chamados a sermos redimidos por Jesus. Mas lá em Isaías 53, 4 e 6, tem um trecho que é muito forte, que diz o seguinte, e aqui o profeta Isaías está falando exatamente do papel que Jesus Cristo vai representar no futuro, por mim e por você, no meu e no teu lugar, porque nós não somos merecedores, nem eu e nem você temos merecimento por justiça. Precisava, portanto, que viesse alguém puro, perfeito, imaculado, santo, sem pecado, morrer no meu e no teu lugar. E Isaías dizia: certamente quem? Jesus Cristo. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Seguinte, por favor. Mas ele foi transpassado por nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, atenção, o castigo que te traz a paz foi sobre ele. E pelas suas pisaduras, eu e você, nós fomos sarados, nós fomos libertos, nós fomos perdoados, nós fomos redimidos. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Se existe um momento central, e semana que vem nós vamos comemorar a Páscoa, que é exatamente o momento de passagem, que simbolicamente mostra isso, quando nós somos tirados do cativeiro da escravidão e fomos resgatados por ele. Ele se permitiu ser crucificado numa cruz. Ele se permitiu ser açoitado, humilhado. Ele se permitiu ser chicoteado. Ele morreu uma morte que era para ser feita por nós, porque nós somos merecedores dessa morte, por tudo que nós fazemos, pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, por muitas vezes virarmos as costas para Deus. E quantas vezes nós viramos as costas para Deus, mesmo nós que somos redimidos, salvos, muitas vezes nós no nosso dia a dia nós esquecemos desse Deus, e nós temos às vezes vergonha de falar e de defender esse Deus. Esse Deus não teve vergonha por mim e não teve vergonha por você. Ele morreu de uma forma tão humilhante que ele não merecia. Mas muitas vezes nós temos vergonha de testificar, de testemunhar, de falar do amor de Cristo, de se dizer cristãos. Quantos de nós têm vergonha de dizer que nós somos cristãos para não sermos, muitas vezes, avacalhados, achincalhados, humilhados por pessoas? Nós vivemos exatamente no momento no qual esse Cristo que morreu por você, ele está como uma voz profética, levantando pessoas para pregar e anunciar o seu evangelho. Nós somos ministros do evangelho, nós somos chamados à redenção. Existe um chamado geral à salvação, e através da cruz ele te chama à salvação. Ele chamou cada um individualmente à salvação no chamado geral, mas existe um chamado particular para mim e para você.
que é um chamado exatamente para não só redimir a nossa vida, mas para restaurar a criação. Você crê nisso, meu irmão? Que nós somos chamados a restaurar a criação? E é exatamente sobre isso que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Será que o sacrifício que Ele fez por mim e por você está realmente valendo a pena? Qual é o tipo de cristianismo que nós estamos enfrentando, ou nós estamos levando? E o que eu vejo muitas vezes nas igrejas contemporâneas que não conhecem a cosmovisão bíblica, que não praticam a cosmovisão bíblica, portanto que não praticam os ensinamentos bíblicos na sua integralidade ou de forma sistêmica, é um cristianismo imaturo, que para apenas no ato de aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Mas as pessoas não transformam sua mente, não se convertem verdadeiramente, não mudam de atitude, mas acima de tudo, não entendem que nós somos chamados a servir a um rei. E através do serviço a esse rei, nós, no nosso chamado particular, nós somos servos para restaurar a criação. Em Mateus, capítulo 28, versículo 18 e 20, quando Jesus ascende aos céus, Ele deixa uma grande comissão, um grande mandamento para os seus discípulos. E dizia o seguinte: Jesus, aproximando-lhes, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E é verdade, toda autoridade pertencia a Ele. E Ele diz, debaixo dessa autoridade, Ele dá uma grande ordenança: ide. Portanto, fazei discípulo de todas as nações, discipule todas as nações, mude a história de todas as nações, mude a geografia de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Nós temos um chamado geral, um chamado à salvação e um chamado particular, que é um chamado para a restauração da criação. Essa redenção, portanto, não é somente pessoal, ela é uma redenção da criação. E nós somos, portanto, a partir daí, atenção para o que eu vou dizer, ecônomos de Deus, dispensadores da graça de Deus. Cada um de vocês é ecônomos de Deus, cada um de vocês é dispensador da graça de Deus. Cada um de vocês, cada um de nós temos dons e talentos que nos foi dado pelo Senhor. E eu queria, a partir de agora, contar 3 histórias para vocês. E quando eu preparava essa ministração, vieram algumas histórias na minha mente. Eu pensei, de repente eu posso falar sobre Noé, Abraão, José, Moisés, Davi, Daniel, ou até mesmo personagens do Novo Testamento, né? Como Paulo ou Apolo, por exemplo, personagens que tiveram contribuições importantes. Mas eu selecionei 3 personagens que não estão no contexto bíblico, mas que são histórias que vão nos ajudar a refletir exatamente sobre o nosso chamado e o nosso propósito. Nós vamos falar aqui sobre 2 Williams e um James. 2 Williams e um James. Se tem coisas que eu gosto de fazer na minha vida, e vocês vão me conhecendo com mais tempo, eu gosto, por exemplo, de gastar muito do meu tempo com a minha família, brincando com meus filhos, brincando com o meu cachorro. Eu gosto de ficar às vezes lendo um bom livro, às vezes deitado numa cama lendo um bom livro, mas eu gosto muito de assistir filme. Eu sou quase que um cinéfilo. Praticamente toda semana eu assisto um filme. E tem filmes que marcam a nossa história. Tenho certeza que se eu perguntar para cada um de vocês aqui, cada um de vocês vai lembrar de um filme. Olha, esse filme me trouxe uma mensagem, esse filme me trouxe a lembrança. Toda vez que eu assisto esse filme me traz uma mensagem. E 2 filmes me trazem lembranças importantes, ensinamentos importantes que eu quero compartilhar com vocês. Um primeiro filme, vocês certamente devem conhecer, ganhou o Oscar de melhor filme em 1995. Esse filme foi estrelado, né? Um personagem principal com Mel Gibson. Mel Gibson, o nome do filme era Coração Valente. Não é esse filme aí não, tá? É Coração Valente. E nesse filme do Coração Valente, o Mel Gibson, ele representa um personagem histórico chamado William Wallace. William Wallace. Vocês lembram do Coração Valente, do William Wallace? Que ele se pintava, na verdade, ele era quem? Quem era o William Wallace? William Wallace era um cristão nascido na Escócia,
e ele teve o seu pai brutalmente assassinado. Ele é criado por um tio e ele retorna para a Escócia depois já da idade adulta. Lá ele se casa, ele vê a sua esposa sendo brutalmente assassinada e ele vê o que os seus conterrâneos estavam passando. Estavam vivendo um jugo extremamente pesado do rei da Inglaterra. E a Inglaterra impunha um jugo extremamente pesado: violência, opressão, extorsão. E ele se levanta. Ele se levanta como uma voz naquele momento. William Wallace começa a questionar aquela forma de tratamento que eles sofriam da Inglaterra ou do rei da Inglaterra. E William Wallace começa a liderar uma revolta, começa a liderar, na verdade, um movimento. E vocês devem lembrar que o filme tem algumas cenas épicas, como, por exemplo, um confronto que acontece entre os escoceses e os ingleses num campo de batalha. E os ingleses vêm em direção ao William Wallace e o William Wallace fala: esperem, esperem, esperem. Vocês lembram dessa cena? Isso virou até meme recentemente. E ele fala: agora. Só que antes de falar, esperem, 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 o que aconteceu nessa cena? Isso foi verídico, isso foi um fato verídico. Os nobres escoceses estavam liderando essa batalha e os nobres escoceses estavam prestes a desistir de enfrentar os ingleses por terem sido subornados pelo rei da Inglaterra. E o William Wallace chega lá e começa a fazer um discurso. E ele é confrontado, William Wallace. E muitos ali diziam: eu não quero entrar nessa batalha porque eu posso ser morto. Nós podemos às vezes não voltar para nossas casas. E ele começa a fazer um discurso. Ele disse no discurso: vocês podem, é verdade, vocês podem ser mortos aqui. Mas se vocês desistirem de lutar neste dia, vocês certamente viverão as suas vidas escravizadas para o resto das suas vidas. Muitos de vocês vão morrer nessa batalha e muitos de vocês vão morrer nesse campo de batalha. Mas se nós enfrentarmos essa batalha, pode ser que nós consigamos conquistar algo inédito, que é a nossa liberdade. É a liberdade da nossa família, é a liberdade dos nossos filhos. E ele inflama e os escoceses vão para a guerra e vencem o exército inglês. William Wallace lidera um movimento que surpreendeu a todos, unindo uma nação de pessoas pobres, pessoas que careciam de lideranças, contra um grande império, contra um grande rei, e eles conseguem enfrentar esse grande império, esse grande rei. William Wallace é traído por um nobre escocês. Ele é aprisionado, e tudo que pediram para ele foi: se você abrir mão de seus valores, voltar atrás dos seus princípios, abandonar essa causa, nós podemos te perdoar. E ele disse: não, eu não vou, porque eu luto por um ideal. E vocês devem lembrar da cena que ele é conduzido pelo capataz para ser enforcado publicamente. Depois ele sofre realmente umas torturas públicas ali. E o capataz diz: se você nesse momento pedir misericórdia, eu alivio a sua dor. E ele grita, na hora que estão abrindo a barriga dele, ele grita: liberdade! Vocês lembram disso? Freedom! E ele morre gritando liberdade. William Wallace não abriu mão dos seus valores, não abriu mão dos seus princípios. Isso foi no ano de 1305. No ano de 1306, Robert de Bruce continua a luta de William Wallace e consegue libertar a Escócia da Inglaterra. Mas tudo se deveu pela forma como William Wallace morreu, porque a morte do William Wallace fez com que vários nobres escoceses, mediante o testemunho público de William Wallace, se unissem em prol da causa escocesa. E toda a população escocesa se uniu em prol da sua liberdade. Poemas foram escritos sobre a história de William Wallace. Existem vários poemas épicos. Se vocês forem na Escócia, o William Wallace é um herói escocês. Existem estátuas de William Wallace. E não é à toa que foi estreado um filme ganhador do prêmio do Oscar por Mel Gibson. Portanto, a memória do William Wallace ecoa até hoje. Mas tem um segundo filme de um outro personagem chamado Ryan. E aí é o filme que tinham soltado inicialmente. Esse filme Ryan, ele tem uma história para nós que ele é muito, muito significativa e muito impactante. O filme começa com a história de um ancião que caminha
num campo memorial na França dos soldados americanos que morreram na guerra. E ele caminha até que ele cai de joelho na frente de uma cruz. E ele cai de joelho na frente de uma cruz, ele começa a chorar copiosamente, a sua família está com ele ali. E ele, a partir daí, começa a lembrar de algumas coisas. E o filme começa a partir dali. Quem era Ryan? Qual era a história do Ryan? Esse filme, O Resgate do Soldado Ryan, que também foi ganhador do Oscar, ele foi produzido por Steven Spielberg. E Steven Spielberg retratou um fato real, um fato verídico. Obviamente, não era Ryan o nome do soldado, mas essa história conta o caso de uma mãe que tinha perdido 4 filhos, 3 filhos numa semana. E havia um 4º filho que era paraquedista, que se chamava Ryan, que estava nas linhas inimigas. E aí o George Marshall, general de exército dos Estados Unidos, resolve mandar um grupo de fuzileiros para resgatar o Ryan. Esse grupo de fuzileiros era comandado pelo capitão capitão Miller, que era representado no filme pelo Tom Hanks. E o Tom Hanks reúne um grupo de soldados lá para resgatar o Ryan. E eles começam a enfrentar. Existem 27 minutos. Quem já assistiu esse filme, os primeiros 27 minutos são eletrizantes desse filme. Você não consegue piscar. Quem nunca viveu uma guerra, assiste os 27 primeiros minutos, porque realmente ali você se sente num campo de batalha. São cenas assim que realmente geram um impacto muito grande. E eles passam ali justamente pelo dia D, onde eles descem na praia de Omaha, na França, e vão resgatar o Ryan. E eles começam a enfrentar os soldados alemães atrás do Ryan. Alguns deles vão morrendo no caminho, e eles começam a se perguntar: será que vale a pena? Será que vale a pena? Por que nós estamos fazendo isso? Não é certo, não é justo arriscar a vida de 8 pessoas para resgatar um tal de Ryan, uma única pessoa. E eles vão passando por situações, alguns vão morrendo, até que eles encontram o Ryan. O Ryan estava com uma guarnição que estava protegendo uma ponte. E eles dizem: nós viemos aqui te resgatar, te libertar. E ele diz assim: não, eu não vou abandonar os meus irmãos aqui. Não é justo que eu abandone os meus irmãos aqui. Eu tenho um propósito aqui. Eu estou aqui com eles para proteger essa ponte, porque é vital. E a guarnição que foi resgatar ele, comandada pelo capitão Miller, permanece lá. E lá há um confronto com o exército nazista. E o capitão Miller, ele é baleado. E ele cai. E essa cena, vocês devem lembrar dessa cena. Eu vou pedir para soltar essa cena aí, que é exatamente no momento que o capitão Miller é baleado. Põe o som aí para a gente ouvir. Faça por merecer. Mereça. Sua família, e ele pergunta para sua mulher: minha família está aqui hoje. Quiseram vir comigo. Honestamente, não sabia o que ia sentir voltando aqui. Todos os dias penso no que você me disse naquele dia na ponte. Tentei viver a vida o melhor que pude. Acho que consegui. E que, pelo menos aos seus olhos, eu tenha honrado o que fizeram por mim. Pode parar aí. Observem essa cena aí. Uma esposa dele se aproxima e ele pergunta para a esposa: diga que valeu a pena. Diga que eu sou um bom homem. E ela diz: você é um bom homem. Vale a pena. Existe uma mensagem subliminar nessa cena.
Se você percebe a mensagem subliminar que é essa cena, ele se ajoelha diante do túmulo do capitão Miller, mas ali também é uma cruz, diante de uma cruz. E essa é uma mensagem subliminar muito forte. Jesus morreu por mim, Jesus morreu por você. Jesus nos chamou à redenção com um propósito. Você tem um chamado, você tem um mandato particular. Será que a sua vida tem valido a pena? Será que o sacrifício dele na cruz valeu a pena por mim e por você? Muitos de nós temos levado uma vida sem propósito, sem entender qual é o chamado. E muitos de nós não estamos deixando a nossa assinatura no universo. Qual a assinatura que você pode deixar no universo? Uma terceira história que eu quero compartilhar com vocês. Para você entender muito bem que para você servir a Deus, você não precisa ser pastor. Você pode ser um médico, um arquiteto, um engenheiro, um professor, um estudante, um motorista de aplicativo, mas ali é o teu ministério, ali é o teu chamado particular e lá você pode servir a Deus. Será que você já ouviu falar na história de um inglês chamado William Wilberforce? William Wilberforce, na verdade, faz parte de um capítulo muito curioso da nossa historiografia, porque a nossa historiografia é seletiva. Ela exclui dos livros de história grandes personagens. A nossa historiografia omite personagens que não deveriam omitir. William Wilberforce era um jovem parlamentar na Inglaterra. E ele tinha sido eleito para a Câmara dos Comuns na Inglaterra. Era um jovem que tinha um futuro extremamente promissor, era considerado como um prodígio na política inglesa, e um belo dia ele toma uma decisão na sua vida. William Wilberforce resolve aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. William Wilberforce aceita Jesus, se converte ao cristianismo, começa a frequentar uma igreja, e ali ele toma uma decisão na vida dele. Ele decide que ele vai, a partir de então, servir a Deus. Ele queria servir a Deus. E ele chega com o pastor dele e diz: eu quero entregar a minha vida e eu quero servir a Deus. Eu quero ser pastor, eu quero entrar para o ministério pastoral. E o pastor dele diz o seguinte: olha, eu acho melhor você ficar onde você está, porque aonde você está você pode ter um significado muito maior. Não, eu quero ser pastor. E o pastor dele, para resumir a história, prepara um jantar. E nesse jantar ele convida, sem que o Wilberforce soubesse, convida ex-traficantes de escravos e ex-escravos, todos convertidos ao cristianismo, todos cristãos convertidos, que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E nesse jantar, o pastor do William Wilberforce pede que cada um conte o seu testemunho. E cada um começa a contar o seu testemunho e aquilo que tinha vivenciado, praticado no tráfico de negros, da África para as colônias americanas. E ao final do jantar, o pastor do William Wilberforce disse: você ainda quer ser pastor? Porque lá onde você está, você pode mudar a história dessas pessoas. O William Wilberforce entende que seu chamado era para a vida pública. E a partir de então, o William Wilberforce toma uma decisão de lutar contra a escravidão, que parecia algo muito maluco naquele momento. No primeiro ano que William Wilberforce entrou com a lei proibindo o tráfico de negros, ele foi achincalhado, ele foi humilhado, ele foi gozado, porque aquilo representava algo muito importante para a economia inglesa. Mas o William Wilberforce não desistiu. Durante 40 anos, ele apresentava todos os anos uma lei contra o tráfico negreiro. E ele foi ganhando a cada ano adébitos. Ele foi ganhando cada ano força na sua luta. Até que no ano de 1805, ele conseguiu aprovar uma lei proibindo o tráfico negreiro. Foi uma primeira vitória. Poucos anos depois, William Wilberforce, que sofria de dores absurdas, que hoje dizem que ele tinha diverticulite, quantas vezes ele narrava nos seus diários que ele ia para o parlamento inglês com muitas dores e fortes dores abdominais. Ele narrava que mesmo assim ele ia, porque ele dizia que ele tinha um propósito. Até que, se a minha memória não falha, 1835, se eu não me engano, foi aprovado a abolição da escravidão na Inglaterra.
3 dias depois, a data pode ter equivocado na minha cabeça, mas 3 dias depois de aprovar a lei, o William Wilberforce morreu, depois de lutar 40 anos contra a escravidão. O Senhor levantou o William Wilberforce naquela geração para acabar com um dos capítulos mais tristes da história da humanidade. Se não fosse William Wilberforce, provavelmente a escravidão teria durado mais algum tempo. Outras pessoas seriam levantadas, porque a graça redentora, ela é universal e levantaria outras pessoas. Porque se eu não estiver disposto, ou você não estiver disposto, alguém vai ser levantado no meu e no teu lugar. Porque nós temos um chamado. Você está entendendo, querido? Você está entendendo? Qual é o teu propósito? Qual é o teu chamado? O que nós podemos aprender com a história de William Wilberforce? O que nós podemos aprender com o filme O Resgate do Soldado Ryan? Será que a tua vida tem valido a pena? Será que você tem se focado naquilo que é o correto? Jesus morreu numa cruz por mim e por você. Ele deu a sua vida para que nós tivéssemos vida e vida em plenitude, em abundância. Mas não somente isso. Ele morreu para que nós pudéssemos, através daquilo que nós temos como dons e talentos, sermos redentores da criação. E você que está me ouvindo nessa noite, talvez numa televisão, você pode refletir sobre essa palavra. Que tipo de cristianismo nós estamos vivendo? Será que nós estamos nos limitando a vir um domingo à noite, prestar um culto, adorar, cantar algumas músicas, devolver dízimos e ofertas, mas durante a semana a gente leva uma vida sem um propósito, sem um sentido, sem estarmos realmente ouvindo a voz do Espírito Santo naquilo que Ele tem nos chamado, nos vocacionado? A cosmovisão bíblica nos ensina isso. Todos nós somos chamados e vocacionados com um propósito de servir ao reino. Talvez nem todos tenham chamado para serem pastores ou ministros de louvores, mas todos nós temos um chamado. Que nessa noite o Espírito Santo possa despertar no teu coração o teu chamado e te dar a certeza que você precisa trabalhar em prol da redenção da criação. Se naquele momento as palavras do William Wallace não tivessem motivado os escoceses a lutar contra a opressão da Inglaterra, certamente a Escócia continuaria sendo ocupada, vilipendiada e explorada pelos ingleses. Hoje, a nossa liberdade está em disputa. A nossa liberdade religiosa, a nossa liberdade de culto, a nossa liberdade de opinião. Eu não tenho dúvida que há um mover profético nessa geração. E o Senhor tem levantado uma nova geração de líderes em várias áreas de influência para restaurar sua criação através da sua igreja. Nós somos chamados e vocacionados, nós somos eclésia, ekkaleo, chamados para fora, vocacionados para impactar e transformar a sociedade pelo poder do Evangelho, pelo poder da graça que nos redime, mas é capaz de redimir Belém do Pará, é capaz de redimir o estado do Pará e é capaz de redimir a nação brasileira. Você crê nisso, meu irmão? Eu quero fazer um convite, apenas aqueles que se sentem chamados e vocacionados com um propósito específico, eu queria que você ficasse de pé, porque eu quero orar por você. Num ato profético, eu quero que você se coloque diante de Deus, e você num ato profético diga: Senhor, eu estou aqui diante de Ti, diante do altar, num testemunho público que eu sou chamado, eu sou vocacionado para impactar a minha geração, para mudar a história, não somente minha, não somente da minha família, mas a história de todas as pessoas que eu conheço, da minha cidade, do meu estado, da minha nação. Feche seus olhos, querido, eu quero orar por você. Senhor, nós estamos aqui nessa noite, Pai, para Te glorificar, para Te adorar, Senhor, porque nós reconhecemos que Tu és soberano, Senhor. A Tua graça redentora, Senhor, nos libertou, Senhor, do cativeiro do pecado, Senhor. Nos tornou, Senhor, nova criatura, Senhor. Quando Tu morreste naquela cruz, Senhor, nós fomos redimidos, Senhor, lavados, Pai, pelo Teu sangue, Pai. E nós somos muito gratos a Ti, Senhor.
Obrigado, Senhor, porque Tu pagastes um alto preço para que cada um de nós aqui, Senhor, tivéssemos vida em abundância, mas vida em plenitude, Senhor. Nesse momento, Pai, eu peço que o Teu Espírito Santo passeie pela Tua igreja, Pai, sondando corações e mentes, Senhor. Há aqui, certamente, Senhor, muitos corações que não somente são vocacionados e chamados, mas corações que são sensíveis ao Teu chamado, Senhor, que estão diante de Ti dizendo: eis-me aqui, Pai, eu estou diante do Teu altar, me usa, Senhor, usa a mim, Senhor, para que eu possa, Senhor, ser, Pai, que levante, Senhor, pessoas aqui que possam realmente, Senhor, serem usados por Ti, Senhor. Pessoas que possam testemunhar publicamente do Teu Evangelho, Pai, restaurando famílias, Senhor, restaurando, Senhor, comunidades, restaurando organizações, Senhor, restaurando, Senhor, a nossa cidade, o nosso estado e a nossa nação, Senhor. Eu quero Te pedir para a Tua igreja, Senhor, que a Tua igreja possa ser avivada, Pai, que a Tua igreja possa ser, Senhor, inundada, Senhor. Há um derramar do Teu Espírito Santo, Senhor, na Tua igreja, Senhor, para que novos líderes, Senhor, possam surgir, Senhor, no seio da Tua igreja, Senhor. Pai, eu percebo, eu sei, Senhor, que há um mover profético do Teu Espírito Santo, Senhor. Mas esse mover profético pressupõe que muitos precisam se colocar diante do altar, Senhor. Quebra as barreiras, Senhor. Quebra os pontos de insensibilidade, Senhor. Pai, que cada um possa, Senhor, se fazer essa pergunta: qual o propósito da minha existência? De que forma eu tenho, Pai, retribuído, Senhor, a Tua morte numa cruz, Senhor? Ah, Deus, que nós possamos realmente, Senhor, ter a maturidade de viver um cristianismo em plenitude, Senhor. E muitas vezes o que nós vemos são apenas, Senhor, a busca por bênçãos, por riquezas materiais, Senhor, por conforto, pelo hedonismo, Senhor. Quando nós sabemos que muitas vezes nós temos que nos sacrificar, Senhor, para nós sermos verdadeiramente servos diante de Ti, Senhor. Pai, não é fácil, Senhor. Nós sabemos que a luta é grande, Senhor. E muitas vezes nós temos medo de nos posicionarmos, Senhor, porque a retaliação é muito grande, é muito forte. Ser um pequeno Cristo no dia de hoje, ser um cristão no dia de hoje não é fácil, Senhor. Quantos de nós já não foram, Senhor, humilhados, Senhor, ofendidos, agredidos, Senhor, perseguidos, Senhor, por ter se manifestado como cristão, Senhor? Quantas gargalhadas nós já nos ouvimos, Senhor? Quantas vezes já nos chamaram de ignorantes, de pessoas que têm conhecimento, porque nós simplesmente, Senhor, professamos que há um Deus Criador. E Tu és um Deus Criador, Pai. Nós acreditamos, Senhor, em Ti, Pai, como Criador desse mundo, Pai. E nós testemunhamos publicamente, Senhor, que não existe sofisma filosófico, Pai, que supere a Tua graça, que supere o Teu poder, Senhor. Pai, não há nada que possa, Senhor, tirar o entendimento que só existe um único Deus, Senhor, que nos criou, que nos formou. E nós pecamos, Senhor, nós nos afastamos diante de Ti, Senhor. Nós buscamos muitas vezes sabedoria secular do mundo, Senhor, e fica aquele vazio na nossa alma, Pai. Aquele vazio sem ser preenchido, Senhor, aquela dor. E muitos buscam isso em relacionamentos, buscam isso em grupos de amigos, em festas, buscam preencher isso de alguma forma, esse vazio existencial. Mas o dia que nós percebemos, Pai, que existe um evangelho pleno, que fala do Teu amor, que fala da Tua graça, que fala da Tua misericórdia, da paixão que Tu tiveste por nós, morrendo numa cruz, morrendo no meu lugar, morrendo no nosso lugar, Senhor. E nós Te aceitamos, Pai, como Senhor e Salvador das nossas vidas, Pai. Nós percebemos que ali muitas vezes vira loucura para o mundo, porque por mais que haja tempestade, por mais que haja dificuldade, por mais que haja luta, tribulação, há uma paz em nosso coração que excede todo entendimento, Senhor. Há uma felicidade abundante, Senhor. E só experimenta isso, Pai, quem Te aceita como Senhor e Salvador da tua vida, Senhor, pleno, Senhor. Ó Pai, queremos Te agradecer, Senhor, porque Tu nos dá essa paz. E essa paz é uma paz que nós não merecemos, mas Tu permitiste que Teu Filho Jesus morresse por mim, Senhor, e por todos nós numa cruz, Senhor. E através do derramar do Seu sangue, os nossos pecados foram perdoados. Ah, Pai, quantos pecados nós temos em nossa memória, e muitas vezes nós pensamos: eu não sou merecedor, foi muito grave o que eu fiz. Pai, às vezes nós temos até vergonha de confessar o nosso pecado para Ti, Pai.
Mas Tu conhece, Pai, o nosso coração. E Tu sabes que há ali, Senhor, um arrependimento profundo de cada vez que nós Te envergonhamos, de cada vez que nós nos calamos, de cada vez que nós viramos as costas para o Teu Evangelho, Senhor. Pai, que a Tua igreja possa, Senhor, ser fortalecida, Senhor. Que a Tua igreja possa ser edificada, Pai. Pai, que essa igreja, a Igreja Primeiro Amor, que o Instituto Aviva, Senhor, possa, Senhor, ser levantado e já está sendo levantado como um ato profético nessa cidade, Senhor. Mas acima de tudo, Senhor, que Tu possa dar a cada um de nós ousadia, intrepidez, coragem, Senhor. Reina soberanamente sobre as nossas vidas, Senhor. Reina soberanamente sobre essa igreja, Senhor. Que essa igreja, que o Instituto Aviva possa ser reconhecido, Senhor, por verdadeiramente pregar e anunciar o Teu Evangelho sem medo, sem temor, Senhor. Por restaurar vidas, Senhor. Por restaurar famílias, Pai. Por restaurar, Senhor, muitas vezes aquilo que havia sido perdido, Senhor. Mas acima de tudo, Senhor, queremos Te pedir nesse momento, pela nossa cidade, pelo nosso estado e pela nossa nação, Senhor. Tua palavra diz, Senhor, que quando o ímpio governa, o povo geme. Mas quando o justo se levanta, o povo floresce, Pai. Queremos Te pedir que Tu levantes uma nova geração de justos, Senhor, nessa nação, nesse estado, nessa cidade, Pai. Nós estamos cansados de ver, Senhor, tanta corrupção, Senhor. Nós estamos cansados de ver, Senhor, muitas vezes pessoas que até no Teu nome, Senhor, muitas vezes nos envergonham, Senhor. Pessoas que às vezes envergonham o Teu Evangelho, Pai. Levanta pessoas verdadeiramente vocacionadas, Senhor, a cumprir um chamado. Que a Tua igreja possa entender, Senhor, que nós precisamos participar mais ativamente, Senhor, da vida pública, Senhor. A partir daquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, Senhor. A partir do nosso testemunho público, Pai. Essa é a oração, Pai, que nós fazemos a Ti nessa noite, no nome santo de Jesus, Pai. Amém.